Como medir resistores em paralelo com capacitores? E aí pode ser qualquer um dos três tipos mais comuns de capacitores. Que seria cerâmico, poliéster ou eletrolítico. São os três mais comuns em alguns circuitos. No caso, o que você vai fazer? Porque o capacitor, ele mede como um circuito aberto, né, para corrente contínua. Mas um cuidado que você tem que ter antes é o seguinte: no caso aqui, por exemplo, nessa placa aqui, só para demonstrar, tem dois resistores aqui que estão em paralelo com os capacitores eletrolíticos, né? Qual o cuidado você tem que ter antes? Você tem que descarregar, né, verificar se os capacitores estão carregados. Vai medir, por exemplo, quer ver? Vai colocar aqui, ó, principalmente, já conhecendo a voltagem, aí você vai escolher uma faixa maior, né? Maior que a escala. Por exemplo, aqui 16 volts. Acabei de ver aqui, ó, né? Você pode colocar aqui 20 volts, mas também não tem problema não. Mas posso colocar aqui em 20 volts, né? Aí você vai medir. Por que tem que tomar esse cuidado antes? Porque justamente algum resistor que você esteja desconfiado que está aberto, por exemplo, ele pode acontecer de ele ter aberto e ter carregado o capacitor. Aí quando você encostar o multímetro, pronto, o mínimo que vai fazer é queimar o multímetro. Bom, então, né, não custa nada verificar antes, porque igual eu falei, pode... esse aqui não tem nada, esse outro aqui do lado também não. Então aqui tá seguro, aqui dá pra fazer a medida numa boa, né? No caso, eu sei que todos os resistores aqui são de baixo valor, então eu posso logo colocar aqui a escala de 200 ohms aqui que vai medir normalmente, né? Não tá fora de escala. Esse aqui é na faixa de uns 50 ohms mais ou menos. Então vamos lá. E tá, esse, conforme eu falei, está em paralelo com o capacitor, com esse aqui, ó. Esse resistor está em paralelo com esse capacitor. Você pode ver aqui embaixo, ó, né? Paralelo. Então vamos medir. Esse aqui deve ser aproximadamente 50. É esse mesmo, que o restante aqui é os pontos de prova aqui que tem uma certa resistência, né? Então esse aqui é gerado assim, então é aí, ó, 50, tá certinho, certo? Esse outro aqui, eu acho que ele é, deixa eu ver, 150, esse aqui. Esse resistor aqui é 150 ohms, né? E este, deu foco, este está em paralelo com esse capacitor de cá, ó. Não, é que esse resistor aqui, ele está em paralelo com esse capacitor aqui da ponta. E esse resistor aqui está em paralelo justamente com esse capacitor que está logo do lado dele aqui. Ele é 150 ohms, né? Então vamos ver como é que ele está aqui, se é possível medir. Vamos lá. Olha lá, tranquilamente. Pode inverter aqui ponto. Olha lá, vai dar o mesmo, uma boa. Então é possível, e aí no caso, esses aqui são eletrolíticos, né? Para cerâmico ou poliéster, mesma coisa. Aqui tem um exemplo aqui de um de poliéster. Esse aqui, no caso, esse tipo de circuito, por exemplo, né, aqui, esse é mais importante ainda fazer aquela medida que eu já falei no começo do vídeo, porque aí já põe logo na escala mais alta que tiver, a gente não sabe, né, como é que tá, e fazer a medida, porque a função desse resistor aqui, ó, é justamente essa. Quando você tira da tomada, ele é responsável por descarregar esse capacitor aqui que fica com a voltagem da tomada, assim, ou até um pouco mais, dependendo, mas geralmente é a voltagem da tomada, então vai ficar aqui. Aí a função desse resistor aqui, esse aqui é 560K, né? A função desse resistor é justamente essa, de tirou da tomada, ele vai descarregando o que tiver aqui no capacitor de poliéster, né? Então, já coloquei aqui a escala em 1000 volts, certo? Aqui, né, eu sei que está descarregado para mexer, mas você vai mexer com cuidado e vai fazer justamente a medida que eu falei. Vai medir a voltagem contínua, né, no capacitor para ver se ele não está carregado. Não está, no caso aqui, ó. Então está seguro, está tranquilo, posso trabalhar aqui numa boa. Como eu sei pela
pelas cores aqui que ele é 560K, posso logo começar com a maior, né? Vou colocar a maior escala, que é 2000K, que é 2M. Então vamos ver aqui se é possível medir ele também, que também aqui, ó, tá em paralelo. É um pouco difícil mostrar aqui, mas aqui. Esses são aqui o capacitor e o resistor. Ó, ele tá logo aqui, ó, né? Ele é esse aqui, ó, ou seja, é em paralelo com o capacitor. Vamos ver se é possível medir aqui. Olha lá, 180, 490, mas um pouco fora, mas é basicamente, olha lá, na tolerância. É nessa faixa mesmo. Não, tá aí direitinho, 550. Então é possível, né, medir resistor que esteja em paralelo com capacitor de poliéster, capacitor cerâmico, é a mesma coisa. Aqui não muda nada, mas sempre igual eu falo. Sempre verificar se o capacitor não está carregado, né, colocando aqui no voltímetro, principalmente, talvez na maior escala possível, para medir, para ver se o capacitor não está carregado. E aí sim, não estando carregado, se tiver carregado é só descarregar. Vai ter vídeo aqui no canal explicando também as formas de descarregar um capacitor. E então, vai ter vídeo aqui no canal explicando. Mas aí é isso, se tiver carregado, descarrega. Mas ao fato que, igual eu expliquei desse circuito, já seria um indicador que ele já estaria, o resistor estaria aberto no caso. Mas de todo jeito, mede antes o capacitor. Tem carga, descarrega? Não tem. Pode medir, mas dá para medir tranquilamente, porque conforme eu falei, todo capacitor cerâmico, poliéster, eletrolítico, todos, para corrente contínua, ele é um circuito aberto, então ele não interfere na medição do resistor. É isso. Ah, se você quiser também, vai ter link aqui na descrição para compra de um multímetro, né? No caso desse tipo aqui assim, caso você queira, que é muito bom. Dá para fazer muita coisa mesmo. Eu uso bastante direto aqui. E é isso. Qualquer coisa, curta, compartilhe, comente. Obrigado por assistir o vídeo e tchau.